E aí, sabe aquela pergunta que todo investidor já se fez olhando para a carteira? Minha ação subiu pra caramba, e agora? Vendo ou não vendo? Pois é exatamente esse dilema que a gente vai desvendar juntos hoje. Olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente vai entender esse tal de dilema do lucro. Depois, vamos botar a mão na massa e calcular o valor real de uma ação. Daí partimos para a decisão, comprar ou vender. Vamos ver também que vender não é tão simples assim, tem umas coisinhas a mais. E para fechar, a gente monta um passo a passo, um framework que serve para qualquer investimento. Então vamos começar por esse dilema que pode ter certeza uma hora ou outra aparece para todo mundo que investe. Para nossa análise ficar bem prática, a gente vai usar um exemplo real, o da Petrobras. Recentemente, a ação deu um salto, a PET 4 foi lá para cima. E aí, pintou aquela dúvida clássica para quem já tinha o papel na carteira. Pois é, a ação bateu ali na casa dos R$ 50 por cota. Uma valorização e tanto. E nessa hora, a vontade de realizar o lucro, de botar o dinheiro no bolso, como se diz, fica gigante, né? É um momento bem crítico. O medo de ver aquele lucro que está ali no papel simplesmente sumir, ele é muito forte. Só que tomar decisão na base da emoção, a gente sabe, quase sempre custa caro. Então, bora deixar o coração de lado e ligar o modo mais racional, o modo analítico. E para a gente tomar uma decisão racional, a gente precisa de uma ferramenta fundamental. E o nome dela é valuation. O que é valuation, afinal? Pensa assim, é o processo de descobrir quanto a empresa realmente vale, o seu valor justo. Isso é bem diferente do preço que aparece piscando na tela da corretora todo dia, que sobe e desce o tempo todo. E aqui tem uma técnica bem interessante. Em vez de sonhar alto, a gente vai fazer o contrário. Vamos montar um cenário bem pessimista. Por quê? Simples. Se mesmo num cenário ruim, com tudo dando meio errado, a ação ainda parecia um bom negócio, então a nossa margem de segurança é muito maior. Então vamos dar uma olhada nas nossas premissas para a Petrobras. Lembrando, tudo com o pé atrás. A gente está assumindo um lucro futuro um pouco menor que o esperado. Uma taxa de crescimento bem modesta só para acompanhar a inflação. E o mais importante aqui, uma taxa de desconto de 25%, que é altíssima. É quase como exigir muito da empresa para justificar o investimento. E só para explicar rapidinho essa tal de taxa de desconto, ela é basicamente o retorno mínimo que se exige de um investimento para compensar o risco. Quanto maior o risco, maior a taxa que a gente usa. E por que 25% para a Petrobras? Bom, porque é uma empresa de commodity e ainda por cima tem todo o risco político e macroeconômico envolvido. Então a gente joga a régua lá para cima. Beleza, depois de rodar todos esses números pessimistas na nossa calculadora, a gente chega num resultado. O valor intrínseco, ou seja, o preço teto que a gente pagaria pela ação da Petrobras nesse cenário, seria de mais ou menos R$ 48. Ok, agora a gente tem um número na mão, R$ 48. E aí, como isso ajuda na decisão de comprar ou vender? O ponto central é esse aqui. De um lado, o preço que o mercado está pagando, na casa dos R$ 50. Do outro, o nosso preço teto, calculado de forma super conservadora, em R$ 48. Com isso, a gente chega na nossa primeira conclusão, e ela é bem clara, bem lógica. Se o preço na tela está mais caro que o nosso preço teto pessimista, não faz o menor sentido comprar mais ações agora. Certo? Não comprar, entendido. Mas isso quer dizer que a gente tem que sair vendendo correndo? Opa, calma aí. A decisão de vender é um pouco mais complexa. É exatamente aqui que a gente precisa mergulhar um pouco mais fundo, porque existem custos e outros fatores que nem sempre são óbvios. Olha só que interessante o pulo do gato do imposto. Vamos supor que o preço de compra foi de R$ 32. Vendendo a 50, o lucro é de R$ 18 por ação, certo? Sobre esse lucro, incide um imposto de 15%, que dá R$ 2,71 por ação. Então, no fim das contas, vender a 50 é como se, na prática, o dinheiro que entrar no bolso fosse equivalente a uma venda por R$ 47. E 47 está abaixo do nosso preço teto de 48. E não é só o imposto, não. Ao vender, se abre mão de outras coisas. Por exemplo, os dividendos futuros. Se a empresa é boa pagadora, esse é um fluxo de renda que se perde. E tem um custo de oportunidade. Para onde vai esse dinheiro? Já existe um investimento melhor na mira? E, por fim, tem que pensar no equilíbrio da carteira. Beleza, a gente analisou o caso da Petrobras de ponta a ponta. Agora, vamos pegar tudo isso que a gente aprendeu e transformar num modelo, numa estratégia que pode ser aplicada para qualquer ação da carteira. Basicamente, a gente pode pensar em dois cenários. A venda parcial, que é mais para reduzir o risco,
Isso faz sentido quando a posição ficou grande demais ou quando surge uma oportunidade melhor e se quer liberar um dinheiro, mas sem sair totalmente do jogo. Já a venda total é mais drástica. Ela acontece quando o preço dispara e fica totalmente fora da realidade. Ou, claro, se os fundamentos da empresa pioraram e a tese de investimento não faz mais sentido. Então, antes de apertar o botão de vender, vale a pena dar uma parada e se fazer essas perguntas. É quase um checklist. O preço está exagerado? Apareceu uma oportunidade muito melhor? Essa alta toda tem fundamento ou é só euforia? E por fim, colocando na ponta do lápis, qual vai ser o resultado líquido depois de pagar imposto e abrir mão dos dividendos? Essa frase resume muito bem a ideia. Pensa bem, vender cedo demais só para garantir um lucrinho é como passar o maior trabalho plantando uma árvore, cuidando dela, e na hora que ela finalmente começa a dar frutos, a pessoa vai lá e dá a árvore de presente para outro. Quem plantou não aproveitou a colheita. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, que define o tipo de investidor que se quer ser. O foco é em colher os frutos que os investimentos geram ao longo do tempo, ou a satisfação é só de plantar as sementes e logo em seguida já passar para a próxima? Porque o objetivo final não deveria ser só o lucro no papel, e sim construir um patrimônio que trabalhe e gere renda, seja com dividendos ou com a valorização no longo prazo. E aí? Gostou? Curta e compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal. Importante, este conteúdo não configura análise ou recomendação de investimentos.